Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o passado como narrativa política. Existe toda uma euforia quando se fala, uma agitação quando se fala de política, mas basicamente política é o jogo de poder, né? Toda a sociedade ela constitui poder. Pelo simples fato das pessoas conviverem num dado espaço, já se constitui relações de poder ali. Dentro de um relacionamento, já se configura uma relação de poder. Então, o passado, ele é uma forma de narrativa política, porque dependendo do que eu encontrar no passado para justificar o presente, ou dependendo de como eu, digamos, projeto o presente no passado, para, de repente, exaltar algumas figuras e esquecer outras, isso já é uma atitude política. Isso já é uma escolha pautada por motivos políticos. Não é? Então, basicamente, né, Aristóteles definiu o homem como um animal político, um ser gregário, um ser que vive melhor, tem a sua melhor forma vivendo no contato com os outros. Então, digamos que uma tendência do ser humano, praticamente a condição humana, é uma condição política. Porém, em qualquer narrativa, quer seja no cinema, literatura, etc., quando o presente se projeta no passado, é como se ele estivesse indo buscar no passado os móveis, aquilo que vai justificar o presente para que ele continue como está. Nós temos a posição daqueles que são privilegiados e aqueles que se sentem excluídos, por exemplo, né? E aí, aqueles que se sentem privilegiados vão encontrar no passado as justificativas para que o presente seja tal como é e não se modifique. Já quem é excluído, quem não é contemplado no presente, e aí vai olhar para o passado e vai ver que, por exemplo, a narrativa ou a versão dos seus antepassados foi sonegada. Ela foi negada, foi diminuída, foi apagada, silenciada. Então o passado ali, ele serve como esse suporte, esse respaldo do presente. E o cinema muitas vezes faz isso. E a gente tem que acabar se perguntando de forma crítica por que aquilo foi mostrado daquela forma? Por que foi enfatizado aquela situação e outras revoltas, né? E outros personagens? Digamos assim, os detalhes de uma dada situação, eles foram ocultados. A situação foi contada só de um lado ou só de um aspecto. Eu vou pegar uma situação que uma vez eu ouvi de um aluno, ele era de igreja calvinista, né? E ele se incomodava quando na aula de história o tema da aula era o calvinismo e a apostila enfatizava que o calvinismo foi uma linha religiosa que veio ou foi formatada para justificar os interesses burgueses, para legitimar os interesses burgueses, que ela caiu como uma luva. E aí ela foi adotada pelos burgueses como religião, porque ela vinha muito a favor dos interesses dos burgueses. E ele se incomodava com isso, ele buscou até uma reparação, enfim, para mudar aquela narrativa. Essas coisas são mais comuns do que a gente imagina, né? Por quê? Porque a história, ela é um campo de disputa. Só que um campo de disputa simbólico. Muitas vezes, por exemplo, eu vou citar uma coisa que eu gosto de pensar aqui. Quando teve, no contexto da Revolução Francesa, a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão política, era também onde ficava guardado o arsenal do exército francês, mas ela era muito mais do que isso, muito mais do que um prédio ou uma torre, ela era um símbolo de poder. Um símbolo de poder que mantinha privilégios da nobreza, do clero, do poder absoluto dos reis. E quando os revoltosos tomaram a Bastilha, aquilo foi mais do que um campo de disputa físico, foi um campo de disputa simbólico. Não é? Então todo um sistema e aquilo que representava esse sistema caiu junto com ele.
A história, então, ele é um palco de disputas. Como Karl Marx disse certa vez, né, as lutas de classe são o motor da história. A história é movida pelas lutas de classes. Então, essas classes estão sempre buscando o seu espaço de representação, seu quinhão de poder, a sua existência, o seu bem-estar, né? Tudo isso está sendo disputado aí, mas muitas vezes o próprio direito de existir e de figurar como também importante dentro do cenário social. A história é esse palco, é um palco violento, é um palco de disputas. Basicamente, a história mostra para nós tudo que o homem é capaz de fazer, na sua ambivalência, em toda a sua ambiguidade, tudo que ele é capaz de fazer em termos de disputa pelo poder, o grupo que está lá, o que faz para se manter, o grupo que está fora do poder, o que faz para chegar até o poder. Então esse movimento, ele é constante, ele é perpétuo, né? É sempre grupos disputando, porque o poder, ele é algo que existe, ele se apresenta, mas ele não é dado de graça, né? Você tem que conquistar, você tem que buscar, mesmo quando algo está, digamos, garantido na lei, mas daí esse direito ser efetivado na prática tem um longo caminho, muitas vezes de lutas e disputa, de organização, de movimentos sociais, etc. Né? Então, por que o passado é uma narrativa política? Porque essas escolhas narrativas, né? Então quando você conta o passado, quer seja por meio de filme ou qualquer meio, é uma escolha que você faz, e essa escolha, nela já está implicada uma posição política. Uma posição do diretor, uma posição do escritor, não é? Uma posição de uma época, de um dado contexto. Então esse contexto do presente está inspirando a motivação para essa narrativa, né? De repente eu vou fazer um filme que retrata lá uma situação do passado. Vamos supor que retrata a Guerra Fria. E aí, o que eu estou baseado? Eu estou baseando nesse momento em que a sociedade está politicamente dividida, né, profundamente dividida, desses antagonismos, e aí eu sou então motivado a buscar lá atrás algum conflito que já refletia isso, que já trazia isso muito forte, até para mostrar que não é uma coisa atual. É uma escolha narrativa, e essa escolha ela já traz uma posição política, às vezes clara, às vezes ali subentendida, implícita, bastante sutil. Por que é importante a gente notar isso? Vamos pensar nos feriados. Existem feriados para os heróis, então Tiradentes, não é? Existe também uma lembrança, se não é um feriado, uma lembrança histórica dos bandeirantes, né? A gente tem Rodovia dos Bandeirantes, por exemplo, aqui no Brasil. Então, está meio que colocando esses personagens na condição de heróis. E aí tem aqueles que são os vilões, são eleitos os vilões, de repente aquele que delatou o movimento, como foi o caso dos Inconfidentes, né, da Inconfidência Mineira, que foi o movimento delatado, e aí aquele delator vira uma espécie de Judas, porque Judas virou na história, na tradição, o exemplo de delator, né, do alcaguete. Então, essas pessoas são talhadas, por um lado, como vilões. Eu gosto sempre de destacar no cinema, no faroeste, né? Quando o cowboy, ele é o mito fundador da civilização, não é? Ele é o pai fundador ali da nação estadunidense, e aí o índio, os povos indígenas ficam como vilões, porque eles atacam as carruagens, eles atacam os carregamentos do governo, os trens, né? Então eles estão atrapalhando ali o progresso, estão atrapalhando, atormentando aquela comunidade, aqueles viajantes. Então há um silêncio estratégico sobre o que realmente aconteceu ali. Quem invadiu o quê? Quem apagou quem? Qual povo dizimou quem, né? Então esses povos, eles estavam muitas vezes reagindo a uma violência que sofriam, muito mais poderosa, né? Porque o homem branco tinha armas de fogo, tinha cavalos, tinha uma série de coisas que o indígena não possuía.
E aí ele tem as suas terras invadidas, ele tem a sua tradição destruída, mas aí nos filmes é eternizado o cowboy como o herói solitário, né, como aquele que vai enfrentar as adversidades, desde do clima do deserto até essas figuras ameaçadoras que vão aparecer ali no meio da paisagem. O cinema, ele é então nunca inocente, nunca, jamais, sempre ideológico, sempre parcial, porque ele vai reescrever o passado. Ele não vai reproduzir o passado, ele vai reconstruir o passado, reescrever. Ele pode dar as cores que ele quiser, ele pode carregar nas tintas onde bem entender. E aí, o processo, como eu já falei em outros vídeos, o processo de naturalização acontece ali, ocorre, porque como você tem uma série de filmes, eu citei ali o gênero faroeste, você tem, digamos assim, quase sacralizado dentro desse gênero que o cowboy é o mocinho e o indígena é o bandido, então, o vilão, né? Ou o mexicano, sabendo que, quem sabe um pouco de história, sabe que os Estados Unidos, o que é hoje os Estados Unidos, 1/3 foi tirado do México, foi tomado do México em guerras ali de fronteira, não é? Então, é uma forma de reescrever o passado, tanto na literatura quanto no cinema. Reescrever, reconstruir, reconstituir, repetir essa narrativa e normalizar essa narrativa. Então tem, digamos assim, intenções pesadas ali, intenções subentendidas ali, não é? Construir a memória histórica é uma forma de demonstrar poder. Quem tem o poder da narrativa, quem tem o poder de definir, quem tem o poder de contar a história, quem tem esse privilégio, essa prerrogativa, está afirmando poder. E não ter a possibilidade de estabelecer a sua versão sim, estar excluído desse poder. Porque quando se fala de poder, recentemente eu estive num evento, e nesse evento, era um evento de inauguração, e aí tinha lá o sobrenome das pessoas, né? Eram 2 pessoas, sobrenomes importantes na cidade, e esses sobrenomes sendo resgatado, sobrenomes de famílias ricas, de famílias de empresários, não é? E aí de pessoas que automaticamente estavam ligados ao crescimento, à prosperidade do município, que ajudaram a cidade se estruturar desde o início, pessoas que automaticamente o nome ali já vinculados à cultura, como pessoas de boa índole, defensoras do bem, das boas ações. Então, isso é uma memória histórica, porque o nome dessas pessoas estão ali gravados, eternizados em monumentos, em edifícios públicos, né? Em nome de rua, pontes, etc. E aí isso vai, digamos assim, garantindo o poder dessas famílias, porque aí vem o neto, o bisneto, porque daí já morreu aquele personagem, já morreu os filhos, e aí já está na 3ª, na 4ª geração, e essas pessoas ainda estão, digamos assim, montadas nesse sobrenome e usufruindo, né, de privilégios, de visibilidade por conta desse sobrenome. Então isso é poder. E o cinema também, né? Ele mantém e resgata essas figuras históricas, mantendo essa memória coletiva, essa memória histórica, portanto, esse lugar de poder. Para a gente perceber de forma bastante crítica, de forma bastante aguda, a questão da política no cinema, é só a gente perceber e sempre ficar atento e sempre perguntar o que está sendo destacado e o que está sendo esquecido. O que está sendo mostrado e o que está sendo apagado. Quais são aqueles que reiteradamente são mostrados e quais são aqueles que vão sendo esquecidos. Eu gosto sempre de pensar no filme 12 anos de escravidão, o personagem Solomon Northup, que é um personagem que interessantíssimo, importantíssimo, a narrativa dele, né? Só que a gente só ficou sabendo da história dele por causa do filme. Pouca gente teve acesso, né, à literatura antes do filme ganhar o Oscar e se tornar a história, né, mundialmente famosa e trazer esse personagem à luz.
Se não fosse o filme, se não fosse a atuação, né, do Chiwetel Ejiofor, o ator que interpretou, digamos, brilhantemente, talvez eu mesmo possa dizer que eu nunca teria ficado sabendo, mesmo sendo professor de história, eu nunca teria ficado sabendo da figura do Solomon Northup e a história de 12 anos de escravidão. Né? Então ali é um personagem que foi apagado, mas que conseguiu construir a sua biografia, a sua versão, e ela chegou até nós, quase que milagrosamente, e para bem de todos. Né? Nesse processo de reconstrução histórica, então, sempre tem a ideologia embutida. A ideologia é inescapável, não é? A gente só escapa da morte da ideologia depois que a gente morre. Mas enquanto estamos vivos, tem sempre uma ideologia operando. Ou é a nossa, ou é a de alguém, ou é de outrem que a gente nem conhece. Né? Mas está sempre uma ideologia imperando, sutilmente, subterraneamente, ou, né, aquela ideologia mais opressiva, a ideologia de uma propaganda, de um Estado totalitário, né, ou de um governo autoritário, sempre tem ideologia predominando. E essas ideologias, quanto mais menos sutis, quanto mais esmagadoras, né, a sua presença, quanto mais ela se faz sentir, geralmente na base da repressão, essa reconstrução histórica, ela trabalha na vertente da censura, né? Então, é um cala-boca em um grupo e voz e vez para outro grupo. Eu gosto de pensar nisso quando teve o processo de proclamação da República, né? Quando os militares queriam mais participação, voz e vez, até aproveitando ali o êxito do exército na Guerra do Paraguai, e aí o Império resolve negar essa, digamos, promoção dos militares, e aí os militares retiram seu apoio ao Império. Havia sido retirado o apoio da elite, o apoio da igreja, e aí o Império não tinha mais como se sustentar, cai e tem a vez a República no Brasil. Claro, é um acordo entre elites, né? O povo, como sempre, ficou, digamos assim, a ver navios, ficou chupando o dedo, não é? Então, para terminar, né? O cinema, ele é um produtor de versões do passado, versões do presente e até mesmo versões do futuro. O cinema, ele brinca com os tempos, né? Passado, presente, futuro, e ele cria histórias, ele produz versões, ele começa como ficção, mas ele se cristaliza, né, no nosso espírito, ele vai se consolidando como verdade se a gente não fizer esse exercício ético, separar, discriminar, né, o que é ficção de realidade, o que é história de narrativa, né, de efeito do era uma vez, né? A gente ficar sempre consciente desse movimento o tempo todo, e a gente consegue entender que muitas vezes não tem como o cinema evitar ser um produtor de versões. É uma história que ele precisa contar. Essa história precisa ser atrativa, atraente, sedutora muitas vezes, mais sedutora do que convincente, porque, né, é uma indústria, é algo que visa lucro, que visa retorno, para que a indústria cinema continue. Então, ele produz as suas versões. O passado, assim, é usado para legitimar o presente. O passado, muitas vezes, não é para a gente, né, quando a gente dá uma aula de história, a gente sempre enfatiza, temos que conhecer o passado, compreender o passado, para não repeti-lo no presente. E aí tem aquela frase famosa, não me lembro agora quem disse, né? Quem não compreende o passado está destinado a repeti-lo no presente. Então, o cinema ruim é aquele cinema que fica preso a estereótipos, a convenções, né, a hipocrisias e até preconceitos do passado, e legitima o presente do jeito que ele está. Agora, aquele bom cinema que faz a crítica do passado, no sentido de desconstruir o que do passado ainda permanece no presente, esse é o cinema que projeta um futuro melhor do que o presente. Pensando nisso, o filme que iremos refletir, sobre o qual iremos pensar, é Lincoln, do Steven Spielberg. Abraham Lincoln,
talvez considerado aí entre os maiores presidentes dos Estados Unidos, mas para muita gente o melhor, né? Para muita gente eu digo daquele país, dos Estados Unidos. Nesse filme, o passado ele é reconstruído a partir de escolhas políticas e morais do presente. Então, claramente a gente vê ali aquela formação bipartidária dos Estados Unidos, né? Embora existam mais partidos, mas aqueles, né, Partido Democrata, o Partido dos Republicanos, são os partidos que predominam, principalmente quando chega na reta final das eleições. Então a gente vê aquela disputa. E a gente vê, né, o recorte que o Spielberg propõe, é bem o momento em que o Lincoln está assim, no dilema da sua carreira e até da sua vida, porque ele se entrega à causa de unificar, né, o país. O país está muito dividido. O norte, que era mais industrial, o sul, que era mais agrário, tinha uma questão envolvida ali da escravidão, né? O sul queria a permanência da escravidão, o norte queria o fim, a abolição, mas não é porque a galera do norte era boazinha, é porque a escravidão ela representa um entrave para o capitalismo, né? O capitalismo funciona melhor onde tem gente produzindo, gerando renda e consumindo. Tem gente ganhando salário e gastando. Como a escravidão não gerava essa situação, então ela era um entrave, ela era naquele momento retrógrada, atrasada, né? Ela era um produto que já não tinha mais espaço naquele mundo do século XIX, metade do século XIX, né? A segunda metade. Então o Lincoln ele foi um vetor de negociação para abolir a escravidão e também para unificar o norte e o sul ali no contexto da Guerra de Secessão. Também por isso, né, que ele é lembrado como digamos, um dos personagens, um dos presidentes mais notáveis da história dos Estados Unidos. Mas claro, ali é um recorte, é uma reconstrução, e aí mostra esse personagem num dilema tanto político quanto da sua vida pessoal, que ele dedicava, segundo aquela narrativa, tanto tempo a resolver questões de Estado, questões de governo, que tinha ali uma certa negligência em relação à sua família, algo que é comum, né, nessas biografias, que pesa muito. O personagem que entra para a história, mas que tem ali toda uma angústia, toda uma agrura na sua vida pessoal, dizendo assim, você só se torna herói quando você sacrifica alguma coisa, e nesse caso, quase que em geral, a família. O livro que vai sustentar essa reflexão toda é A Memória, a História, o Esquecimento, do francês Paul Ricoeur. O Paul Ricoeur, nessa obra, a memória histórica aparece como um campo de disputa simbólica, aquilo que eu já havia adiantado no vídeo, né? Então, a memória é aquilo que se lembra, mas as coisas não são lembradas espontaneamente, elas são lembradas porque há um reforçamento, né, de tempos em tempos. Então, como eu falei, cria-se um feriado para que aquilo não seja esquecido. E a história, ela tem sempre esses embates, essa disputa de versões, e algumas predominaram, outras, né, feneceram e até desapareceram. E aí, então, esse esquecimento, os personagens que são eternizados, que são glorificados, e aqueles que são diminuídos e até apagados. Então, o Paul Ricoeur, ele mostra que essa memória histórica, que é uma memória construída desde a escola, desde a igreja, desde os relatos de pai e mãe, ou das pessoas nas ruas, filmes, livros, enfim, todos os veículos de comunicação, né? Há uma memória que vai sendo reforçada, vai sendo reiterada, e há aquela memória que vai sendo apagada, esquecida. Lembre-se, toda imagem deixa vestígios. Razão crítica é ensinar a ler esses sinais.